Certo, pessoal. Feliz quarta-feira pra todo mundo, exceto Brian Harpo. Que maluco completo. Não é verdade? Quero dizer, vocês nos inundaram de comentários ontem. Médicos, enfermeiros, técnicos de emergência, vocês estavam pegando fogo com a história absurda que ele contou, na qual ele liderou a equipe da sala de cirurgia. Ele pegou uma maca, empurrou o Charlie para um quarto vazio, pulou em cima dele, aparentemente achou uma tesoura e cortou a camiseta dele. Quero dizer, de que série de fantasia a gente está falando? Nem mesmo no mundo fictício de Grey's Anatomy, porque eles querem que seja realista. Eu acho, Brian, que é mentiroso, calças pegando fogo. E fique à vontade, Brian, para adicionar essa declaração ao seu processo contra mim. A história que você descreveu não aconteceu em uma sala de emergência. Agora quero agradecer especialmente àqueles que apontaram o absurdo adicional dele afirmar que pulou em cima do Charlie para cortar a camiseta. Por quê, senhor? Você tem 90 centímetros de altura, Brian Harpo. Por que um homem do tamanho de um adulto precisaria pular fisicamente em cima de uma maca para cortar uma camiseta? Tipo, você é miniatura, Brian Harpo? Você não é mais alto que uma cama? Você acha que é isso que os cirurgiões fazem? Paramédicos pulando em cima das pessoas para cortar uma camiseta? Quero dizer, é uma história incrivelmente idiota, quanto mais você pensa sobre ela. Então, a pergunta é, por que ele contou isso? É isso que vamos explorar hoje. Porque eu acho que pode ser porque isso oferece outra pista sobre o que realmente aconteceu no caminho para o hospital. Como eles têm histórias conflitantes, ele e Frank Turek, vamos falar sobre isso. E falando em miniatura, o Daily Wire do Ben Shapiro ainda está afundando financeiramente. A Semaphore publicou um artigo e parece que, como eles não conseguem encontrar uma firma de private equity burra o suficiente para investir neles, vão tentar um passe de última hora. Eles acham. Vocês, pessoas aí de casa, são burros o suficiente para investir neles comprando ações. Eles vão tentar um IPO, colocando-se no mercado de ações. Você compraria ações do Daily Wire? Você é um idiota como o Brian Harpo? Vamos descobrir. Bem-vindo de volta ao Candice. Meu Deus, como eu amo vocês. Detetives aí de casa. Ok, eu preciso dizer, usar o crowdsourcing para resolver um assassinato de consequências globais pode ser a primeira vez que isso acontece na história do mundo, mas não deveria ser a última. Confira este e-mail que recebemos ontem em resposta ao nosso programa sobre o que outro detetive acabou percebendo ontem, aquele misterioso branco nos cacos de vidro temperado preto, que foram estilhaçados na parte de trás do SUV. Aquele detetive de ontem apontou para a possibilidade de que o microfone de estrada do Charlie foi armado para explodir. Eles disseram, olha, tem branco em alguns desses pedaços, Candace. Bem, então alguém nos enviou um e-mail e começou a juntar as peças. Uma peça crucial. Eles escreveram, querida Candace e equipe, estou assistindo ao seu programa de mais cedo hoje. Estou na França e tive que parar de assistir quando vocês mostraram os cacos depois de ler aquele e-mail. Rapidamente percebi o logo USB no caco aos 15 minutos. Minuto, marca de 30 segundos, aquele à esquerda da tela, mais perto de você. E eu queria conferir, verificar isso. Por favor, veja abaixo. Tudo o que fiz foi tirar um print do seu vídeo e girar a parte com o caco para alinhar com uma foto promocional do microfone Rode. Acho que não há espaço para dúvidas aqui. É claramente o logo e o ícone USB. Fim de jogo. Fique à vontade para entrar em contato se tiver alguma dúvida. Vou mostrar para vocês, isso foi o que eles anexaram, tipo, do nosso programa, a foto. E então eles obviamente inverteram e mostraram que aquilo era o USB. Acho isso incrível. Descoberta lendária de Inspetor Bugiganga. Nós mesmos fizemos isso. Podemos ampliar essa imagem, girá-la também e colocá-la lado a lado com os microfones Rode. Ícone USB. Então isso realmente é algo, sinto que é isso que temos que fazer. Temos que ir realmente ao nível molecular. Para encerrar esse caso, acredito firmemente que eram mesmo pedaços do microfone Rode do Charlie que estavam espalhados pelo chão do carro. Aliás, vocês estavam tão imersos nisso que até oftalmologistas me mandaram e-mails para me informar que não era possível serem óculos de sol no chão. Os e-mails diziam, óculos de sol não podem estilhaçar assim.
Há todo um processo de fabricação para proteger os olhos, então não podem ser feitos de qualquer forma. Em uma situação em que eles pudessem se estilhaçar e o vidro fosse parar nos olhos das pessoas, por isso, de modo geral, se você quebra seus óculos de sol, se você quebra seus óculos, eles talvez trinquem ou a lente simplesmente salta da armação. E isso foi incrível. Estou aprendendo tanto. E ela me enviou passo a passo das qualificações, o que eles precisam cumprir, as inspeções que precisam passar. Enfim, isso nos leva ao filme Pinóquio do Brian, edição Sala de Emergência. Porque, afinal, por que exatamente Brian Harple inventou uma história tão extraordinária? Uma história que, posso te dizer, deixou profundamente incomodadas pessoas que trabalham em salas de emergência ao redor do mundo. Uma história francamente implausível. Porque, fora corrupção descarada, incompetência, uma violação flagrante de todas as leis e políticas hospitalares conhecidas, podemos supor que Brian Harple está contando, obrigado, um porco-espinho, certo? Então vamos primeiro reouvir essa história extraordinária, porque ela é importante e exige nossa imaginação. Ouça só. Chegamos ao hospital. Na verdade, conseguimos chegar ao hospital apesar do trânsito. Já fizemos o curativo completo no ferimento. Saímos do carro e o carregamos até a porta. Assim que entramos pela porta, vemos uma maca do lado esquerdo. Obrigado. Coloco ele na maca e então o levo para uma sala. Começo a passar as informações do paciente para a equipe ali. Acabo subindo em cima dele e cortando a camisa que ele estava usando, aquela camisa branca Freedom. Então eu cortei para que eles pudessem ter acesso a ele, para que... Eu não expliquei isso para eles, mas eu queria tirar aquilo para que eles pudessem colocar um desfibrilador nele. E então, começaram a falar sobre administrar medicamentos. Então eu ficava indo e voltando com eles sobre medicamentos e desfibriladores. Então, sabe, depois que você corta a camisa e tira ela do caminho, já tem profissionais de saúde suficientes ali. Então eu só queria sair do caminho deles. Então, saí do caminho deles, saí da sala e fiquei do lado de fora, fazendo guarda na porta para que ninguém mais pudesse entrar ali. Vou começar a fazer isso quando eu for ao pronto-socorro. Não vou esperar na fila. Vou pegar as macas. Vou começar a dizer para eles que tipo de remédio dar e guardar as portas. Então temos que nos perguntar, o que Brian Harple está tentando responder aqui com a história dele, certo? Na verdade, ele está admitindo algo. Bom senso, toda mentira que é contada. Ela só é contada porque você está tentando encobrir uma verdade ou explicar uma verdade que talvez não faça sentido, certo? Então, o que o Brian está, eu acho, admitindo de forma bastante sincera aqui é que ele foi a pessoa responsável por tirar a camisa do Charlie Kirk, certo? Não há outro motivo para se inserir nessa narrativa a não ser que essa parte seja verdadeira. O que, ao explorarmos nossa teoria do microfone manipulado, é uma admissão de que Brian Harple seria a pessoa responsável por remover a maior peça de evidência de resíduo explosivo, a camisa do Charlie. Ele está tentando fazer isso soar razoável para o público. Eu estava preocupado com o desfibrilador, e é por isso que eu cortei a camisa do Charlie, caso você descubra que essa camisa foi cortada com tesoura mais tarde. Agora, como eu não aceito isso? Um cara aleatório assumiu o comando de uma sala de emergência de hospital, entrou na sala, pegou macas e foi autorizado a pular livremente por cima de, com licença, uma vítima sangrando com uma tesoura na mão. Essa é a pessoa que o feriu? Eu não aceito nada disso. Então, logicamente, tenho que considerar que Brian tirou a camisa do Charlie em outro lugar, certo? E a única outra opção seria no carro no caminho para o hospital. Agora, acima de tudo, a história que Brian nos conta sobre o que aconteceu no carro. Não corresponde às evidências do que vemos nas fotos que nunca era para termos em nossa posse. Essas fotos nunca deveriam ver a luz do dia. Então vamos revisar as alegações do Brian para que vocês entendam, certo? Primeiro, apresentamos a vocês um gráfico de como todos eles se acomodaram no carro, certo? Então, estamos em um SUV GMC. Você tem Dan Flood ali no banco do passageiro. Justin Davis está dirigindo. Temos Brian Harple
Rick Cutler está naquela fileira do meio. Charlie vai estar atravessado sobre eles. Você percebe que as pernas dele estão penduradas para fora da porta. Vamos discutir isso em um segundo. E no banco de trás, sozinho, está Frank Turek. Então, aqui estão os fatos com base no depoimento de Brian Harpole. Você sabe, eles têm depoimentos diferentes, mas o depoimento de Brian Harpole sobre aquela curta viagem até o hospital. O hospital ficava a cerca de 8 minutos de distância. Se você olhar isso no Google Maps, é esse o tempo se você estiver respeitando o limite de velocidade. Mas eles não estavam respeitando o limite de velocidade. Bryant deixa claro que eles estavam indo a 60, 80, 100 milhas por hora. É isso que ele diz. Estamos indo a 60, 80, 100 milhas por hora, desviando pelas ruas. Então, o que podemos deduzir razoavelmente dessa afirmação é que não havia trânsito no caminho para o hospital. Você não consegue atingir essas velocidades se houver trânsito. E por isso, provavelmente chegaram mais rápido do que os 8 minutos do Google Maps de estimativa. Podemos assumir com segurança que isso significa que eles economizaram alguns minutos, aproximadamente, digamos, uma viagem de 6 minutos. Acho que isso é justo, certo? Também é importante notar que Brian afirma que eles não fecharam a porta do carro que estava atrás dele enquanto ele cuidava do Charlie. Onde ele estava sentado, certo? Ele diz que foi porque as pernas do Charlie eram muito longas e eles só precisavam sair dali rapidamente. Se você voltar e assistir às imagens dele saindo, pode realmente ver que a porta está entreaberta. Então vamos assumir que isso é verdade. E em vez disso, como eles lidaram com essa porta, que estava aberta enquanto eles estavam a 60, 80, 100 milhas por hora, é o seguinte. Rick Cutler segura Brian Harpole firme enquanto Brian está cuidando do Charlie, certo? Então ele está tentando estancar o sangramento no pescoço dele, de acordo com Brian Harpole. E Rick Cutler, basicamente, ele está confiando sua vida a Rick Cutler. Ouça as próprias palavras do Brian sobre isso. O problema é que estamos descendo a estrada. E o Charlie é tão alto que a perna dele, a perna esquerda, está para baixo na porta e a porta não fecha. Então eu estou de joelhos com a porta aberta, com minha bunda para fora do lado, e estou de joelhos fazendo o atendimento médico. E o Justin está dirigindo, sabe? Estamos indo a 60, 80, 100, e o Rick me segura pelo colete na minha camisa para que eu possa usar as duas mãos para fazer o atendimento médico. Para você não cair do carro. Para eu não cair, e eu só olho para ele e não preciso dizer, você me segura, ele me segura. Eu sei que ele me segura. Rick é um irmão, ele tem a tatuagem. Então eu fiquei tipo, ele está me segurando. E aí eu só estou fazendo o atendimento médico. E o Frank está orando em voz alta. O Rick está orando em voz alta. Ok, então se você está imaginando isso, vamos tentar fazer uma IA bem desleixada para apresentar isso para você. Mas se você está pensando, aliás, ei, o Frank está no banco de trás. Ele não está fazendo nada. Será que ele poderia só se inclinar um pouco e fechar a porta? Bem, você ouviu ele. Frank, de acordo com Brian, estava simplesmente orando no banco de trás. Ele está de joelhos no chão. Temos o Rick Cutler se esticando até ele. Então ele alega que, durante esse tempo, enquanto Rick o segura, Rick está ocupado, Frank está rezando, você tem aqueles outros dois na frente, ele vai colocar 36 pés de bandagem em volta do pescoço do Charlie. 36 pés. Quero que você ouça ele dizer isso. É uma quantidade impressionante. Uma viagem muito curta. Ele está trabalhando, como ele diz, rapidamente. Ouça só. Eu preciso estancar esse sangramento. Essa é a minha principal preocupação. Então, se ele tinha pulso naquele momento, não se sabe. O corpo é uma coisa incrível que pode fazer coisas, mesmo quando está tecnicamente, você sabe, destruído. Então, a minha preocupação é o controle do sangramento. Então, estou só... Rick está me segurando, Justin está dirigindo, o mundo passando lá fora. Estou trabalhando, acabo colocando cerca de 36 pés de bandagem nele. E então... 4 compressas, 4x4 e depois 2 compressas hemostáticas, 4x4. Agora sim, de novo, fico pensando, será que Frank Turk poderia ajudar aqui? Mas ele deixa claro que não sabe se o Charlie tem pulso ou não. Eles não estão fazendo RCP porque o foco dele é cuidar do ferimento. E ele também diz que o corpo humano é incrível. Quer dizer, nós aprendemos isso. É realmente incrível. Parou em 30,6, 3 mil libras de energia vindo em sua direção em uma bala. Então por que não continuar tentando?
Vamos torcer por mais milagres aqui. Não checar o pulso dele, não fazer RCP e só se preocupar em estancar o sangramento com 36 pés. 36 pés de curativo. E ele repete essa história para Paramount nada tático. Em uma entrevista separada, ouça só. Estamos saindo do X e então estou de joelhos. E... com as duas mãos e começo a empilhar, tipo, sabe? Fazer pressão, exatamente. E o ponto de saturação é inacreditável. E você não está tirando, está acrescentando, certo? Certo. Então estamos colocando aquilo lá dentro e eu me lembro... É um ponto de treinamento. Já fizemos isso antes, mas tem que haver um jeito melhor, como um fabricante. Talvez possamos falar sobre isso. É como aquele pequeno corte na lateral daquelas. Você está falando da gase hemostática? Certo. É tipo, poxa, eu geralmente entro e corto um pouco mais. Mas aí, sabe, é tipo, mas precisamos de algo para puxar. Precisamos de algo em tempo real, certo? Então eu abro aqueles com a boca, depois coloco no lugar, espalho um pouco e coloco de novo. Assim consigo colocar um curativo ali. E aí eu seguro ali e trabalho com o outro. Certo. Então, 12 jardas, 36 pés. Ele está abrindo os pacotes. Ele comentou que está com 2 pacotes desses, falando com a boca sobre como é difícil abrir esses pacotes. Milagrosamente. Não há evidências disso no carro. O que há evidência é que ele usou um curativo EMS Quick Clot de 4x4 e ele admite que usou apenas um pacote. Aqui está a foto. Podemos realmente olhar para o chão e temos todo o piso da parte de trás de onde ele estava. E você pode ver que ele está com aquele único pacote, que ele possivelmente abriu com a boca na lateral. Tudo isso parece ser um fato verificado, verdadeiro. E eu só quero que você veja, isso é um curativo 4x4. Aqui está o pacote real que está disponível online. Eu não sei o que pensar sobre por que não há mais, por que não conseguimos ver mais. Se ele está tirando tudo isso no chão, eu esperaria ver mais, a menos que misteriosamente tenham limpado os outros pacotes que ele estava abrindo. Observe, esses curativos 4x4 têm apenas 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros. Nada perto dos 12 pés, dos 36 pés de que ele está falando. Agora, certamente, e parece que sim, ele também tinha um rolo de curativo, mas esses são vendidos com apenas 4 jardas por rolo. Então, por que diabos o Brian tinha à mão 6 rolos de curativo em sua pequena bolsa médica, além dos pacotes de coagulação? Isso me parece muito excessivo e, deveríamos ver alguma evidência disso no chão. Ok, só estou pedindo para você guardar essa informação no fundo da sua mente. Há um motivo para isso. Se continuarmos analisando as evidências reais do carro, então temos que nos perguntar: o que poderia explicar isso? Frank Turek, e isso tem que ser uma mentira, de acordo com Brian Harple, é uma mentira. Frank Turek diz que ele mesmo, Frank, tentou iniciar a RCP. E para deixar claro, podemos determinar imediatamente que provavelmente é Frank Turek quem está mentindo nesse cenário e não Brian Harple, porque Charlie estava deitado atravessado nos bancos, certo? Portanto, a parte do meio do corpo dele não estava plana. Você não pode realizar RCP de emergência em uma pessoa que está deitada atravessada em 2 poltronas de capitão com o abdômen suspenso no ar. Brian, as 2 mãos dele estão ocupadas. Ele estaria, não é uma posição ideal de forma alguma, mas ele seria a pessoa que estaria na posição de acessar a área do peito do Charlie. Não é possível, certo? Você precisa de uma superfície plana para fazer RCP. Todo mundo sabe disso. E Brian já admitiu que foi ele. Ele estava no chão, ajoelhado ao lado da cadeira porque as pernas de Charlie estavam penduradas. Ok, aqui está um diagrama de IA muito ruim que estamos tentando mostrar para vocês do que Brian Harple está dizendo que aconteceu. Certo, Brian provavelmente estaria um pouco mais recuado ali no final. E claro, sabemos que Rick vai ser puxado para o lado segurando ele. Frank Turk está no banco de trás. Você não está fazendo RCP nesse ambiente. Não posso enfatizar o suficiente que não seria possível realizar RCP ali, no carro. Brian está dizendo a verdade 2 vezes quando afirma isso. Ele se concentrou no sangramento, segundo ele. Então, por que existe essa desconexão? Por que não simplesmente dizer, se você é Frank Turek, sim, eu estava apenas rezando no banco de trás? Vou te dizer o que eu acho. Vou te dizer por que eu acho semelhante ao que disse antes. Quando você conta uma mentirinha, a regra é que você está tentando introduzir uma verdade que, na verdade, não faz sentido. Certo? Então, aqui está o que eu acho, não o que eu sei. Isso é o supostamente COJ.
Simpson fez isso? Ok, não é um fato. Minha opinião, supostamente. Suspeito que a história da RCP que não pode ser verdadeira e que Brian Harple diz que não é verdadeira foi necessária. Porque Frank precisava de uma desculpa para explicar por que ele trocou de roupa e vestiu o uniforme do hospital quando chegou lá. Lembre-se, Frank não ajudou a carregar Charlie para o banco de trás do carro. Ele não correu até Charlie quando Charlie foi atingido. Ele nunca passa por cima do corpo do Charlie ou perto dos homens que o seguravam para entrar no carro. Não se esqueça, Frank entrou no SUV pelo porta-malas. Ele nem precisou passar por com licença, ele entrou pelo porta-malas tranquilamente. Vamos assistir o Frank entrando no carro, cortesia de Terrell Farnsworth. Dê uma olhada nisso. Olhe para aquele porta-malas. Ali está, Frank. Ele vai entrar por ali. Não, Rick vai estar ocupado. Ele entra, dá a volta, abre o porta-malas e entra no carro. Camisa polo branca, limpa e nova. Então Frank não tocou em Charlie depois que Charlie foi atingido. Ele não ajudou a transportar Charlie para dentro do SUV e entrou limpo pelo porta-malas, ou seja, não deveria haver nenhum respingo de sangue em Frank Turek, certo? Na verdade, ele teve que pular propositalmente do porta-malas para conseguir entrar no banco de trás em primeiro lugar. O banco de trás deveria estar limpo, de acordo com a história que Brian está contando. Então, dados esses fatos e considerando o depoimento de Brian de que Frank apenas rezou enquanto eles trabalhavam, como ele ficou com tanto sangue assim? Ele certamente não deveria ter tido uma quantidade significativa de sangue a ponto de precisar trocar de roupa e vestir avental cirúrgico no hospital. Como ele ficou com tanto sangue assim? Na minha opinião, ele precisava de uma história. Eu tentei começar a fazer RCP, nós tentamos fazer RCP. É por isso que eu estava tocando no Charlie. Aliás, quero deixar claro, não existe esse negócio de nós. Quando se trata do toque físico da RCP, uma pessoa realiza a RCP. Outra pessoa pode ajudar a contar, a fazer respiração boca a boca. Mas fazer compressões torácicas não é um esporte em equipe. E alternar, como o Brian disse, nós não fizemos isso. E a pessoa, nós nem sabemos se ele tinha pulso. Foi isso que ele disse. Por que você faria RCP se não, nada disso faz sentido? E como eu disse, a pessoa que estaria na pior posição possível para fazer compressões no peito do Charlie, tirando o motorista, seria o homem do porta-malas em meio a 11 metros de gaze, sendo desenrolada e enrolada ao redor do pescoço de alguém. Então, o que nossos olhos nos dizem que aconteceu neste carro? Quando olhamos para os cacos, quando ouvimos a discrepância do Frank, quando ouvimos a discrepância do Brian, são histórias implausíveis. Uma tentando justificar por que ele cortou a camisa, a outra tentando justificar por que ele tinha tanto sangue que precisou trocar de roupa, certo? Vamos considerar isso novamente um exercício de pensamento crítico. Nós estamos teorizando aqui. Não é um fato, é uma opinião, certo? Antigamente conseguimos fazer isso, pensar criticamente a partir das evidências que podemos ver em nosso carro. Parece-me que podemos concluir com firmeza que Frank de fato tocou em Charlie. E ele ficou com muito sangue nas mãos nesse processo. Como sabemos disso? Olhe para o banco de trás, onde apenas Frank estava sentado. Aqui estão as fotos que mostramos para vocês. Vamos dar um zoom aqui, certo? Esqueça o saco marrom, mas vamos aproximar para ver que há sangue no banco. Isso me parece como se alguém simplesmente tivesse limpado as mãos cheias de sangue no banco. Certo, parece que alguém que estava sentado no banco de trás limpou as mãos nos bancos de couro. Certo, esse só pode ser Frank Turek. Concordamos que Brian Harple não pulou para o banco para limpar a mão? Que Rick Cutler não poderia ter feito isso porque ele está a 160 km por hora. Muito provavelmente, esse é Frank Turek, que estava sentado no banco de trás, rezando. E também parece que usaram aquele papel pardo, parece uma sacola de Uber, para limpar as mãos na sacola. Agora, isso pode ter sido o Brian. Talvez eles tenham passado a sacola de um para o outro. Quem sabe? Como eu disse, Frank era a única pessoa no banco de trás. Então, surge a pergunta natural, agora que estamos em movimento, sobre a plausibilidade da RCP. Por qual motivo Frank tocou em Charlie? A ponto de ele talvez ter ficado com muito sangue nas mãos e muito sangue nas roupas? Então aqui, novamente, está a minha teoria, não um fato. Isso não faria sentido. Vou te contar uma história, apenas um conto. E se eu fiz isso, todos eles entraram no carro.
a porta realmente ficou aberta e assim as mãos de Rick Cutler realmente estavam ocupadas, garantindo que Brian não caísse. Brian Harple então sacou suas tesouras médicas, que normalmente ficam guardadas com segurança em qualquer bolsa de primeiros socorros. Você vai ter um pequeno par de tesouras. E ele começou a cortar a camisa de Charlie ainda dentro do carro, com cerca de 5 a 6 minutos no relógio. Agora você deve entender que não é fácil cortar algodão usando tesouras médicas, não é para isso que elas foram feitas. Então, com as mãos de Rick Cutler ocupadas segurando Brian para que ele não caísse do carro, Frank se inclinou para ajudar, certo? Qualquer pessoa que já trabalhou com tecido sabe que você precisa da atenção de alguém puxando a camisa para cortá-la rapidamente, não é? Essa vai ser a sua opção mais fácil. Tentar cortar enquanto alguém puxa para fornecer atenção, assim o corte atravessa. Depois que a camisa foi cortada, eles levantaram Charlie para puxá-la debaixo dele. E foi aí que todo o nosso vidro do microfone de estrada foi parar. Todos os pedaços de vidro quebrado da estrada que estavam embaixo do Charlie foram retirados do corpo dele, varridos para o chão, certo? Caíram no chão. Agora estamos chegando perto do hospital. Então Brian percebe que deveríamos ter prestado assistência ao pescoço, não cortado a camisa dele. E então ele pega um pacote, talvez 2, de hemostático para colocar no pescoço do Charlie, porque do contrário, não haveria nenhuma evidência de que alguém estava cuidando dele naquele trajeto tão curto. Enquanto eles estavam indo recebê-los no hospital, o mesmo motivo pelo qual eles não o colocaram em uma ambulância, potencialmente, é porque precisavam remover a camisa do Charlie e não queriam que as pessoas fizessem perguntas sobre o porquê ou percebessem que havia esse microfone espalhado pelo corpo do Charlie. Agora, nesse cenário totalmente imaginado, isso, é claro, significaria que Charlie chegou ao hospital sem camisa, o que teria sido uma estranheza inexplicável. Isso exigiria bem que a equipe do FBI de Kash Patel interviesse rapidamente e apreendesse as câmeras com rapidez, o que eles fizeram. Na época, não entendíamos por que eles apreenderiam as câmeras do lado de fora e de dentro do hospital, nos perguntávamos. Talvez seja por isso. Novamente, estamos usando nossa imaginação aqui. Faz sentido para mim que havia algo estranho nas câmeras sobre como o Charlie chegou naquele SUV. Talvez tenha sido o horário errado, talvez. Mas eu acho que foi a condição dele, certo? Sim, porque teria sido impossível explicar se, por algum motivo, alguém tivesse vazado as imagens de dentro da sala de emergência do hospital. É uma mentira, é tão estúpido dizer que você pulou em cima dele, sendo que tudo isso teria sido filmado. Certo. Eles chamaram o FBI só para intervir e limpar aquilo. Isso não é, se essa for a história que vamos contar. Não pode haver câmeras mostrando o que aconteceu lá dentro. Agora, por que fazer isso? Por que tirar a camisa dele? Bem, porque resíduo de explosivo é extremamente contagioso, por assim dizer. As partículas microscópicas são transferidas até mesmo pelo contato mais casual entre duas pessoas, certo? Elas aderem às superfícies. Explosivos são substâncias que possuem energia adesiva. Se Charlie realmente tivesse sido morto por um explosivo, todos que entraram em contato com o corpo dele teriam que se livrar das roupas. Sem questionamentos. Eles teriam que se livrar porque diriam: isso é resíduo de explosivo. Um cão farejador de bombas teria sentido esse cheiro em 3 segundos, certo? Menos que isso. Nenhuma das roupas deles poderia ter sido testada ou teriam encontrado vestígios de explosivos. Todo mundo que esteve perto dele, as roupas dessas pessoas teriam que ser descartadas. E com certeza, como eu disse, é melhor manter os cães farejadores de bombas afastados. Então, é até bom que todos admitiram e vieram a público falar sobre como colocaram esses aventais. E não só isso, mas também disseram que jogaram fora suas roupas. Mas eles, de novo, te deram um motivo que não é suspeito, certo? Frank Turek contou a história de por que nunca mais poderemos ver as roupas dele. Ouça só. Chegamos ao hospital por volta de 12h30. Ele foi baleado, certo? Talvez 12h20. Levou uns 10 minutos para chegarmos lá, talvez 15. Não tínhamos nada, era só um SUV. Não tínhamos sirene, a gente só gritava. Vi isso. Chegamos lá. Mike já tinha mandado um avião buscar a Erika, certo? E ela chegou lá, quero dizer, por volta das 3 horas.
conversou com o médico. Subiu e teve um momento particular com o corpo do Charlie. Era por volta de 5h30. Eu era praticamente o único na área do pronto-socorro. Só fiquei lá parado. Eu estava de avental porque Suas roupas. as roupas, não queria que ela visse aquilo. De jeito nenhum. Bem, 2 pastores amorosos discutindo que fizeram isso porque não queriam que a Erika o visse daquele jeito. Ele admite em outro momento que jogou as roupas fora. Em essência, toda a peça crucial de evidência que poderia de alguma forma refutar a teoria explosiva foi destruída, descartada, pela toda-poderosa viúva. Como você poderia questionar isso? Claro, claro. Jack Hibbs diz, claro, você se livrou das suas roupas. Uau, você não iria querer que a Erika visse o sangue nas suas roupas. Sim, tudo o que estamos fazendo faz sentido. Claro, ela iria querer a cruz. É muito conveniente que todos os lugares onde poderia haver vestígios de explosivos tenham sido resolvidos. Ei, vamos repavimentar tudo amanhã, toda a cena, porque ela não quer reviver aquilo. Tucker, quer dizer, não Tucker. Terrell, quando falei com ele, ele usou a viúva como desculpa. Essa foi a desculpa dele. Eu disse, ei, por que você tirou essas câmeras? Eu não queria que a Erika revivesse a morte do Charlie. Eu disse, Terrell, como assim? Está tudo na internet. Por que especificamente as câmeras de trás? Sabe, eu falei com a Erika e eu não queria que ela revivesse outro ângulo da morte do Charlie. É tudo muito conveniente. A viúva é a pessoa mais conveniente na história se for um trabalho de encobrimento. Nós não sabemos. Agora nós não sabemos. Nós sabemos. Voltamos já depois do intervalo. Muito bem, pessoal. Nossa grande nação completou 250 anos este ano. 2 séculos e meio de possibilidades, crescimento e algumas das mentes mais brilhantes da história da humanidade. O que os próximos 250 anos nos reservam? A próxima geração de americanos pode ser a mais impactante. Eles precisam ter uma chance de viver. Por isso, faço este pedido importante hoje. Doe 250 a Preborn pelos 250 anos do país e pelo nosso futuro. Sua doação garante 8 ultrassonografias. A Preborn ajuda mães a escolherem a vida com ultrassons gratuitos para conhecerem seu bebê. Ajude novas mães a verem que podem dar vida e que a maternidade é possível. Doe $250 para a Preborn hoje. Para doar, diz que Jogo da Velha 250 e diga Baby. Mais uma vez, é Jogo da Velha 250 Baby. Ou acesse preborn.com/Candice. Mais uma vez, é preborn.com/Candice. Também quero falar para vocês sobre a Wellness Company, porque os americanos adoram sushi. Nas últimas 2 décadas, o consumo de peixe cru explodiu. Há sushis em todo lugar. Mercados e postos vendem e milhões comem peixe cru semanalmente. Mas há um risco oculto e ignorado: os parasitas. O salmão é muito popular, mas tem mais de 70 parasitas. A maioria é minúscula e quase impossível de ver e está entrando no corpo humano. Uma vez dentro, os parasitas podem se esconder por anos, frequentemente botando ovos antes que qualquer sintoma apareça. É por isso que muitos médicos estão alertando sobre a exposição a parasitas. Dr. Peter McCullough recomenda desparasitar anualmente. A Wellness Company oferece o kit RX com ivermectina e albendazol americanos. Agora há uma opção econômica com 45 cápsulas, $250 mais barata para 2 ciclos de 21 dias. Mesma fórmula, menor quantidade. Acesse TWC Health Candace e use o código Candace e economize $52 com frete grátis. É TWC Health/Candace. É apenas para residentes do ZEUA. Vejo alguém nos comentários fazendo uma pergunta. E as calças do Charlie? Ótima pergunta. Não vemos elas listadas como evidência. Essa é uma ótima pergunta. Onde estão as calças do Charlie? Provavelmente vamos ouvir uma história sobre o quão especiais eram as calças. Eu não sei, talvez elas estejam em outro evento beneficente. Meu melhor palpite é que estão no lixo ou com a Erika. Só estou percebendo alguns temas da história. Ou foram jogadas fora ou estão com a Erika. Vamos descobrir. E se alguém souber a resposta para essa pergunta, ei, qualquer pessoa do Timpanogos que se lembre dessa cena incrível, por favor, entre em contato conosco. Gostaríamos de saber. Aliás, falando dos meus incríveis detetives de casa, eu realmente
Fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que nos enviaram e-mails sobre minha análise da assinatura totalmente diferente da Érica. Que isso me informou corretamente quando pesquisei sobre o assunto, que esse é um sinal de transtorno dissociativo de identidade. E nós falamos sobre isso ontem. Muitas pessoas entraram em contato comigo que têm transtorno dissociativo de identidade ou que já tiveram, e todas com as mesmas histórias. Um trauma aconteceu na juventude delas. Elas viram, por exemplo, o pai matar a mãe. Foram abusadas quando crianças e desenvolveram essa capacidade de se dissociar completamente. E houve uma pessoa que disse: não só o que você está dizendo se encaixa perfeitamente com a Érica, considerando tudo o que sabemos sobre ela e seus alters, por assim dizer, o que significa as diferentes personalidades que ela tem, como a postura de santinha quando está casada com o Charlie, a raiva que vemos. Mas disseram também que o transtorno dissociativo de identidade é um dos sinais reveladores. São os olhos. E eles me enviaram isso. Não sei se temos isso pronto porque estou lendo isso do meu celular. E diz, sim, transtornos dissociativos podem apresentar mudanças físicas observáveis nos olhos, incluindo um olhar tenso, olhares fixos sem piscar ou abrir os olhos de forma brusca, assim, algo que as pessoas notam imediatamente na Érica. Embora a dissociação seja um mecanismo de defesa mental, ela interage fortemente com o sistema nervoso autônomo e as respostas ao trauma, alterando diretamente a tensão facial, a dilatação das pupilas e os movimentos oculares. Isso é do site do NHS, aliás. Mudanças físicas nos olhos durante a dissociação são conhecidas como o olhar do trauma, que é chamado de abertura brusca dos olhos. Quando uma pessoa se dissocia, o sistema de luta ou fuga do corpo pode ser ativado repentinamente, o que as inunda de adrenalina, forçando as pupilas a dilatarem e os olhos a se abrirem de forma brusca. Tipo, essa era a coisa que a gente percebia que ela continuava fazendo e ficávamos pensando o que está acontecendo. Outro elemento disso é o olhar fixo e vazio, como se estivessem em um estado de transe. Eu já disse isso, é como se ela não estivesse ali. Uma perda de foco visual. E esses são indicadores de que estão mudando. Tipo, eles estão mudando para outra, sei lá, personalidade. E vocês estão certos ao dizer que a origem disso realmente remonta ao Projeto Monarch. Isso foi intencional. Nosso governo fez muitos experimentos com isso. A CIA treinou pessoas para dissociar intencionalmente indivíduos que são assassinos em série, que são usados como armas e querem garantir que suas personalidades fiquem bloqueadas caso a polícia os encontre. Há muita maldade, abuso mental intencional que é imposto às vítimas, porque o governo vê isso como um recurso para que as pessoas possam se dissociar. Então eu queria destacar isso porque eu sempre fico muito impressionada com o que aprendo no programa com as pessoas. E agradecer a todos que tiveram ou têm esse transtorno, não sei se algum dia é resolvido, por me contarem suas histórias pessoais. E todos eles dizem que realmente existem essas lacunas de memória que estamos vendo com ela, onde ela simplesmente diz algo totalmente oposto e se torna uma pessoa diferente. Tipo, você não pode simplesmente ser anti-Israel e depois, sabe, pró-Israel. E geralmente nesses ambientes, quando a CIA está envolvida em criar intencionalmente esses abusados, pessoas que transitam entre diferentes personalidades, existe um controlador, por assim dizer, que tem a chave para fazê-las mudar de personalidade. Há muito que pode ser feito sobre isso, muita literatura já foi escrita, mas se você se interessa por esse assunto, assim como eu, definitivamente deveria pesquisar mais a fundo. Novamente, o programa MKUltra, as coisas com as quais o nosso exército se envolveu, e o início disso sendo o Projeto Monarch, que ocorreu na Alemanha. E nós trouxemos todos aqueles psicanalistas e psicólogos que eles mesmos eram psicopatas. Certo, passando para este item no semafor sobre o Daily Wire. Ok, antes mesmo de chegarmos ao artigo, que obviamente foi colocado intencionalmente no semafor para atrair potenciais investidores. Só quero mostrar este tweet do Dave Rubin, de quem o público meio que descobriu recentemente que talvez não seja mais inteligente que um aluno da quinta série, porque ele participou daquele programa de debates, o Jubilee. Eu já participei no passado, Charlie Kirk já participou no passado, Ben Shapiro também já participou no passado. Você fica cercado por 20 participantes progressistas e debate com eles sobre algo pelo qual você é apaixonado. Então, eu debati com eles sobre feminismo. E acho que o Dave Rubin decidiu improvisar sobre política externa, Trump e economia. Ele foi destruído, se você não viu. Bombou por uma semana e ainda não tínhamos falado disso.
Em especial, ele foi destruído no tema de Israel e dos supostos sucessos do Trump. Porque o melhor conselho que posso dar para debater com qualquer pessoa é não assumir a posição obviamente imoral e indefensável no debate. Tipo, não vá para um debate defendendo as ações de Israel em Gaza, não vá para um debate defendendo a administração do Trump agora, certo? Na guerra com o Irã. Então, vou te dar um exemplo da incapacidade dele de articular, fora do seu tribalismo, qualquer coisa relacionada a Israel. Ele não consegue explicar para essa pessoa o que Trump fez dessa vez para merecer qualquer tipo de lealdade a ele, com base nas promessas que ele fez aos seus eleitores. Escute só. Qual é um principal indicador que Donald Trump melhorou desde que assumiu o cargo? Por exemplo, poderia ser PIB, desemprego, inflação, etc. Bom, aquele grande projeto aprovado no ano passado está começando a valer agora, viu? Está começando a valer agora. Ok. Então agora vamos começar a ver os resultados disso, como até mesmo as tarifas, certo? Então vamos falar de tarifas. Você é a favor ou contra tarifas? Eu sou contra a tarifa universal. Qual o principal indicador que ele conseguiu melhorar? O quê? Qual que é o principal indicador que ele conseguiu melhorar? PIB, desemprego, inflação? Você faz ideia? Escuta. Acho que você não sabe. Narrador, tensão. Ele não conseguiu. Ele não tinha um único ponto que pudesse apresentar sobre o que Trump fez, mas Trump permite que Israel bombardeie pessoas e escolas indiscriminadamente. Falando nisso, aqui está outro momento em que ele claramente não faz ideia do que está acontecendo em Gaza, mas tipo, ele é sionista. Então vamos lá, vamos torcer. Mas tá tudo bem. Ouça só. Trump fez várias promessas de campanha aos seus eleitores que ele não cumpriu. E mesmo assim continuamos ouvindo vocês bajulando ele o tempo todo. E isso me frustra muito que... A esquerda de hoje foca mais em ideologia. Sim, e eu discordo dessa afirmação. Eu... A direita moderna foca mais em ideologia. Ok, então vamos olhar para algumas das coisas que o Trump defendeu, certo? Ele... Defendeu a política américa em primeiro lugar e então... Depois ele bombardeia a Venezuela, depois não acaba com a guerra em Israel, mesmo que... Ele prometia que faria isso. Um conflito. A guerra acabou. A guerra acabou. Não. Nem... Há um cessar-fogo. Não há um israelense sequer em Gaza. Os reféns estão em casa. Uma reconstrução está começando. Não... Isso é fundamentalmente falso. Você está dizendo que há reféns em Gaza agora e que a guerra continua? O conflito continuou. Seguem os bombardeios e movimentações. Estão bombardeando Gaza, é sério? Sim, não é verdade. Quero dizer, eu sei que você pega suas notícias do Grok, mas isso é um fato que continua acontecendo. Eles checam os fatos dele o tempo todo e isso virou padrão nas suas entrevistas. Não há problema em ser entrevistador, mas para posar de intelectual é preciso ler e ter base. Não se baseie só em impressões. No livro do Dave Rubin, Don't Burn This Book, vi que ele não entende de política externa pelo capítulo que publicou. Acho que isso foi em 2020, quando ele publicou o livro, dizendo que a Ucrânia era membro da OTAN. Isso é tão flagrantemente falso que é chocante que tenha passado por uma checagem de fatos e ainda assim tenha sido publicado pela Stans. Então ele simplesmente não faz ideia do que está acontecendo. E ele me parece alguém que só lê manchetes. Então minha suspeita praticamente se confirmou quando o Semafor publicou um artigo sobre o Daily Wire e Dave Rubin simplesmente tuita: "Isso é puro tribalismo sionista." Ele tuita, em breve no Daily Wire, Meghan e Tucker chorando no Tumblr. E ele compartilha, exclusivo, Daily Wire em negociações para captar pelo menos 100 milhões. Em investimento estratégico, de olho em um IPO. Foi só isso que ele leu, está muito claro. Foi só isso que ele leu. Ele nem sequer clicou na manchete para ir ao site do Semafore, porque se tivesse feito isso, se não estivesse apenas improvisando, teria visto essa manchete mais completa, certo? Ele simplesmente não se deu ao trabalho. Diz exclusivo Daily Wire. Sob pressão, busca investidores estratégicos e mira um IPO. Então está acontecendo exatamente o oposto. O Daily Wire precisa de dinheiro e aqui está o que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando levantar 100 milhões de dólares. Eles vêm tentando arrecadar dinheiro há muito tempo. E eu venho dizendo neste programa, quero dizer, o conteúdo do artigo resume o que todos nós já sabíamos. O Daily Wire está em um estado de rápido declínio e eles estão buscando uma saída. Depois que a última firma de private equity claramente falhou em resgatá-los, agora eles estão recorrendo a High Mount Capital para tentar ajudá-los a levantar dinheiro. Com uma avaliação tão absurda que eles certamente sabem que não vão conseguir alcançar, dado o estado financeiro crítico em que se encontram. E tenho que dizer, não me traz absolutamente nenhum prazer relatar sobre uma organização que passou 2 anos
tentando levar minha família à falência. Porque eu acho que genocídio é sempre errado. Não importa quem esteja defendendo isso. Não importa se é o Trump defendendo isso, se é o Jared Kushner, se é o meu lado, se é o seu lado, se é o lado dele, está errado. Agora eles se encontram em uma situação que tentaram realmente impor a mim por pensar diferente. E aqui estão os principais pontos do artigo. Finalmente, eles admitem que Pendragon, o ciclo Pendragon, o projeto pessoal do Jeremy Boring, foi o que causou uma quantidade significativa de dificuldades financeiras para a empresa. Eles finalmente admitiram que gastaram 50 milhões de dólares em apenas 7 episódios. Ou seja, só para você entender o quão absurdo e insano isso é. Na verdade, só para deixar claro, eu venho dizendo o tempo todo, foi mais de 50 milhões de dólares, mais perto de 60. Mas pelo menos eles finalmente estão admitindo que não foram 10 milhões ou 7 milhões de dólares, como havia sido noticiado no passado. Isso significa que eles gastaram mais por episódio do que a HBO gastou na primeira temporada de Game of Thrones. Quero que você processe isso, porque isso é loucura. Isso é a mania do Jeremy, certo? Esse é o maior fator isolado que contribuiu para a queda da empresa. Jeremy Boring constantemente precisando realizar suas fantasias de infância. Agora ele tentou recuperar o prejuízo. Parte desse valor tentando se livrar de mim. Eu venho contando essa história para vocês há muito tempo. Eles estavam sob pressão financeira. Eles precisavam remover pessoas que estavam pagando. Eles não iam fazer isso com o Jordan Peterson. Então se livraram de mim. Em uma demissão pública bastante gloriosa que o Jeremy esperava que levasse a mais assinaturas. Assumindo uma posição moral, dizendo que eu era antissemita. Eles esperavam que mais pessoas se inscrevessem. Christ is King é antissemita. Mas o tiro saiu pela culatra e agravou a crise financeira deles. Isso foi seguido pela saída de Brett Cooper naquele ano por causa de Jeremy Boring. Então, tentaram vender usando a mesma estratégia com outra firma de private equity. No final de 2024, eles estavam meio que inflando falsamente os números de assinantes. O que quero dizer com isso é que eles começaram a distribuir assinaturas, basicamente de graça. Compre uma, leve outra de graça. Compre uma assinatura vitalícia por um determinado valor. Inscreva-se hoje. Não pague nada até 2029. Você entendeu a ideia? O resumo disso é que permite que uma empresa em dificuldades finja que está tendo um aumento nas assinaturas, sem precisar dizer, mas não estamos tendo nenhum lucro. Tipo, eu poderia conseguir 10 mil assinantes se oferecesse tudo de graça, certo? Você pode dizer coisas como, tivemos nossos melhores anos em assinaturas, sem dizer que é porque estamos dando as assinaturas de graça, certo? Esse é um exemplo. Compre um ano, ganhe um ano grátis. Isso é para dar a impressão de que está vendendo, para as pessoas acharem que sua empresa está indo bem, quando na verdade está com dificuldades. É como uma liquidação de tudo deve sair. Certo. Aí eles dizem, tivemos o dia mais piedoso de receita porque você ofereceu tudo por $1. Eu adoro essas coisas. Como sabem, eu trabalhava em private equity em Nova York, numa firma de dívidas em dificuldades. Me interessei em ver como empresas em crise maquiavam os números. Tipo, tivemos o melhor ano de assinaturas. E o Semaphore fez um gráfico do declínio do Daily Wire. É impressionante. O crescimento da receita desacelerou. Eles admitiram que não tiveram. O crescimento de assinantes neste último ano, a publicidade deles, volte para a publicidade no lado direito, veja como isso caiu. Eu adoro que tudo isso esteja acontecendo no ano em que eu saí. E você pode ver as assinaturas deles também. Aconteceu um colapso completo. Então, por que isso está acontecendo? Bem, porque eles são desnecessariamente horríveis com todo mundo. Nunca vi uma pessoa menos capaz de fazer amigos. Ou pelo menos de não fazer inimigos. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas então tem o Ben Shapiro. É um talento bizarro que ele tem. Ele acha que pessoas discordando dele é uma declaração de guerra. Ok, é assim que a empresa é administrada, de cima a baixo. Eles te odeiam se você não concorda com eles. E até o editor-chefe deles, não consigo lembrar o nome do cara, ele passa o tempo jogando insultos no Twitter direcionados a jovens de 19 anos, chamando-os de Hitler e antissemitas. Se eles discutem alguma coisa, como o SS Liberty, eles fazem isso? Ok, isso não é uma empresa, é uma seita, e uma seita não pode sobreviver. Então, qual é o próximo passo deles? Bem, eles estão publicando esses artigos. Tivemos 48 milhões em EBITDA ajustado. Ah, bem, como vocês ajustaram esse EBITDA?
Isso significa que calculamos o EBITDA e depois adicionamos algumas coisas de volta ao número porque não contamos esse dinheiro que saiu. Quer dizer, você poderia. Você pode ajustar o EBITDA até as vacas voltarem para casa, até podermos ver seus livros contábeis. Eles estão em uma situação muito precária. Essa é a realidade. E como eu disse, isso é o que acontece quando você simplesmente não consegue aceitar que algumas pessoas discordam de você. E então, o que eles mencionam neste artigo é que o próximo passo deles ao abordar empresas é que acham que podem abrir capital com sucesso. E isso é um último esforço desesperado para virar para as pessoas em casa e dizer: "Ei, o Daily Wire vai para a bolsa de valores. Você poderia ser dono de uma parte do Daily Wire." E quando isso acontecer, essa situação é como uma meme coin do Trump. Não vale nada. Mas, é claro, as pessoas no topo ficam gordas e ricas, contando com pessoas que têm menos dinheiro para colocar seu dinheiro no mercado. E então, vão ser as mesmas pessoas que eles basicamente moldaram essa empresa para agora chamar de antissemitas, de literalmente Hitler, de idiotas. Quero dizer, assistir ao programa do bem para aqueles de vocês que fazem isso. Quantos conteúdos eu vejo clipes saindo no X dele falando sobre o Tucker, o Carlson e eu. É realmente fascinante saber que Candace Owens vai para a Rússia com a família dela? Pra dizer que, sabe, Tucker Carlson e Megyn Kelly são isso, aquilo? Tipo, e agora? É tipo, vocês pagam a conta. Nós falhamos. Nós não vamos pedir desculpas. Nós temos menosprezado vocês em casa por serem morais, terem uma posição e dizerem que Cristo é rei. Mas agora vamos enganar vocês para nos apoiarem em um IPO. Então, o que você me diz, Goy? O que você me diz? Os Goyam estão aqui, presentes e dispostos a investir no Daily Wire. Acho que a Paramount, não tão tática, talvez esteja. Vai lá por ele? Eu basicamente deixaria por isso mesmo. Voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal, agora quero falar para vocês sobre a empresa Zero Ghost, porque o seu telefone é o maior dispositivo de vigilância que você possui. Mas e se você tivesse um smartphone que devolvesse o controle das suas próprias informações para você? É por isso que quero apresentar para vocês o Ghost Phone. É um telefone feito para pessoas que querem a conveniência de um smartphone sem sentir que estão carregando um dispositivo de rastreamento no bolso. Tudo o que você faz no seu telefone se torna parte de um perfil digital que está sendo construído sobre você. E vamos dizer que suas pesquisas sobre Fort Huachuca provavelmente não estão ajudando. O Ghost Phone é limpo de softwares de rastreamento do seu aparelho atual. E não pense que é algo complexo para especialistas, é bem simples. Funciona como um smartphone normal. Mantenha seu número, operadora e siga sua rotina. Os clientes amam o Ghost Phone tanto quanto nós e elogiam sua facilidade. Na verdade, é tão simples que até mesmo alguém nada tático como o Paramount provavelmente conseguiria usar. O Ghost Phone também é uma ótima opção se você está pensando no primeiro smartphone do seu filho. Porque a segurança dos dados não deve começar só quando você é adulto. A Zero Ghost tem uma oferta ainda maior do que as mãos da Brigitte Macron. Meus seguidores ganham $50 de desconto no telefone. Então, corra já para zeroghost.com, Candace, e use o código Candace no checkout e garanta o seu. Aqui é zeroghost.com/Candace. Lembrem-se da American Financing, porque na economia incerta de hoje, a American Financing ajuda famílias a sair da armadilha dos juros altos. As nuvens econômicas não estão se dissipando para a maioria das famílias de classe média. Com a inflação e o custo de vida, você deve estar sob pressão. Lutou muito pela sua casa. Gastos de verão fazem muitos depender do cartão. É exaustivo, mas a American Financing oferece estratégias reais para 2026. Eles têm consultores especializados e taxas na casa dos 5%. Clientes economizam, em média, $800 mensais, eliminando dívidas de juros altos. Dinheiro extra para os custos, sem taxas ou pressão. Começando hoje, você pode pular 2 parcelas da hipoteca. Ligue para American Financing em 8007-951210. Ligue para 8007-951210 ou acesse americanfinancing.net/Owens. É americanfinancing.net/Owens. Ok, principais comentários do último episódio. Judith Brunco escreve:
Sou uma enfermeira aposentada de pronto-socorro, casada com um médico de pronto-socorro aposentado. E a história de Harpole é tão absurda, apenas equipes de pronto-socorro altamente treinadas e cirurgiões entram nas salas de trauma com o paciente traumatizado. O tempo é essencial para salvar vidas e visitas são proibidas. Muitos escreveram isso, o que foi incrível. Gina Schubert diz: sou enfermeira em um hospital há 22 anos. De jeito nenhum isso aconteceu, como Brian Harpole diz. Não. A ideia de tesouras e pular em alguém. Pensariam, essa pessoa quer acabar com a outra? A gente não sabe o que está acontecendo. Essa pessoa está aqui para machucá-lo? Nada disso faz sentido algum. Além disso, queria acrescentar aqui que alguém nos enviou um e-mail com muito conhecimento sobre o assunto. Eu diria apenas que essa pessoa ocupava um cargo muito alto em um departamento de polícia. Ele disse que você deveria conseguir descobrir qual promotor, porque só um promotor poderia liberar isso, como o colar de cruz, devolver para a Erika o microfone. Isso exigiria uma autorização assinada por um promotor. Isso nunca acontece. É considerado prova, a menos que um promotor autorize. Então, como a Erika conseguiu todos esses objetos de volta? Ótima pergunta. A pista que vamos explorar. Também quero avisar vocês que vi todos os seus comentários e e-mails. É uma toca de coelho. Sobre a testemunha Toole, Sarah Toole, que mudou sua história 3 vezes. Vamos falar sobre isso. Informações para vocês amanhã. Vamos investigar a árvore de testemunhas. Fiquei absolutamente chocada. Acho que nem tanto, porque o fato de ela mudar a história já era estranho desde o começo. Vocês sabem disso? Ela estava sorrindo, claro, o tempo todo, o que eu nem mencionei porque a história era tão absurda. Nem cheguei a comentar que ela estava sorrindo, mas tem muito mais ali do que parece. Vamos falar sobre isso amanhã. Jaina também escreveu ontem, sou enfermeira. Meu Deus, esse homem me faz rir alto. Ele não levou o paciente para um quarto, subiu em cima dele e cortou as roupas. Você está louco? Nunca, em nenhum pronto-socorro. Em ambiente hospitalar, isso nunca aconteceria. Além de acomodar os pacientes, você não está discutindo sobre medicamentos ou um desfibrilador. Meu Deus, estou rindo alto. Isso é insano. Você não é funcionário do hospital nem da equipe médica, senhor. Sim, eu também fiquei pensando sobre o desfibrilador, se ele também estava inventando um motivo para o porquê do Charlie. O peito dele poderia estar com alguns hematomas. Foi estranho dizer isso. Eu preparei isso para eles. Isso implica que eles fizeram isso ou que pediram para ele preparar isso para ele. E eu fico pensando se é porque pode haver algumas marcas que eles sabem que fazem parte do laudo da autópsia e que vão explicar. Como? Bem, isso foi por causa de Charlie foi desfibrilado. Algo que ficou martelando na minha cabeça. Vamos ver comentários do episódio de hoje. Marlow escreve: sou um católico libanês nascido na Austrália. Obrigado por falar sobre o que está acontecendo no Líbano. Nossa mídia não mostra nada, já que a Austrália também é controlada por Israel. Amo você, Candace Crisis King. Sim, eu sei que fui banida da Austrália porque o lobby sionista da Austrália se uniu e disse que eu era um perigo. Engraçado que você ainda possa ouvir meu podcast. De alguma forma isso não é perigoso? É só pessoalmente? Vou machucar alguém? Curiosamente, eu fazia minha turnê sobre maternidade e feminismo, mas acabei expulsa. Então sim, eu concordo com a sua avaliação. Ashley escreve: oi Candace, parabéns. Também estou curiosa. Qual é a opinião da prima Mia sobre a Erika quando vocês duas saíram daquela reunião meses atrás? Ela simplesmente a Mia não estava sentindo. Não passou no teste da vibe em alguns momentos. Ela realmente não estava sentindo, vou deixar por isso mesmo. Jungle, Mike escreve: a entrevista da Erika na Fox News, onde ela diz: Shabbat Shalom, papai chegou em casa. Isso poderia ser uma referência ao ataque pager que o Mossad cometeu? Vi alguns comentários sobre isso, não sei nada sobre isso. Acho que não. Acho que ela só meio que acabou rimando sem querer ali. Quando ela disse aquele Shabbat Shalom, papai chegou em casa, sabe? Ele jogou o celular fora. E aí o James Lee meio que fez aquilo, tipo, foi engraçado porque realmente parecia que ela estava meio que rimando, como se estivesse fazendo um rap. Joseph escreve: mentiras não têm chance quando a Candace está resolvendo o assassinato do Charlie Kirk, usando o blockchain. Santo João Batista, ora pro Nobis. Sim, ora pro Nobis, São João Batista. E eles também não têm chance agora que estou grávida. Na verdade, temos um vídeo do Charlie. Temos esse vídeo? Charlie, ouça isso. Olá. O que você tem a dizer para os estudantes trans deste campus que se sentem ativamente vitimizados pela sua gravidez? A vida é dura. Arrume um capacete, cara. Estou grávida demais para essa próxima pergunta.
Não mexa com uma Candace grávida. Eu adoro isso, Candace. Não tolerando essas besteiras, não entrando no jogo dos sentimentos ou das emoções. A vida é dura e pare de pedir que o mundo ao seu redor se adapte às suas ideologias marginais e estranhas. Cresça! Sinto isso sobre o FBI. Eles têm ideologias marginais e estranhas. Estou grávida e não vou mais aturar essa palhaçada. Amo e odeio ver vídeos antigos dele. Ele era tão feliz. Inacreditável o que fizeram com ele. Marzi diz: Erika mentindo e se dissociando lembra Elizabeth Holmes e suas máquinas falsas. Ela também não controlava o olhar fixo e seco. Ela encarava as pessoas que faziam perguntas difíceis. Eu me lembro disso. Ela era a empreendedora de biotecnologia que foi condenada por fraude e depois foi para uma prisão de mentira, na qual provavelmente nem está. Você deveria pesquisar sobre a família dela. Para entender como famílias bilionárias surgem e mantêm fortunas fingindo inovações, a história de Elizabeth Holmes daria uma série. O pai, a família, esqueci o sobrenome, e a dinastia de onde vem. Mas ela não surgiu do nada. Isso é dinheiro antigo. A próxima pessoa escreve: eu esqueci quem. Disse que houve uma chamada de um dos carros da polícia que estava seguindo o carro do Charlie. E disseram que parecia que alguém estava tentando pular para fora do carro. Sim, o Brian comentou brevemente naquela entrevista com o Sean Ryan como eles perceberam que estavam sendo seguidos pela polícia. Então é possível que eles tenham visto o Rick e talvez pensado que o Rick estava tentando pular do carro, já que a porta estava aberta. Nós não ouvimos nem encontramos essa ligação para o 911. O que eu gostaria de descobrir é quem no carro ligou para o 911. Ninguém se apresentou, levantou a mão e disse que foi ele. Eu presumiria que foi o Dan Flood. Essa seria a minha suposição. Onde está Dan Flood no mundo? Ele tem sido o mais quieto. Acho que Dan Flood está completamente tomado pela culpa. Ele recusou quando Erika lhe ofereceu uma promoção. É loucura que ela tenha oferecido para ele, mas é revelador que ele tenha recusado. Acho que Dan Flood está tomado pela culpa, de verdade mesmo. Vou deixar por isso mesmo. Por fim, Paladian contesta algo que eu disse. Ela diz: meu marido tem transtorno dissociativo de identidade. Acredite, a Erika não tem. Para conseguir doações católicas, ela finge ser católica. Ela encanta Tucker com as próprias opiniões dele como CEO. Ela adota uma assinatura séria. Ela é uma vigarista. Não tem transtorno dissociativo de identidade. Eu só não acho que você precise mudar sua assinatura para ser CEO. E eu não acho que, quer dizer, ela não se lembra de nenhum detalhe. Ela parece realmente irritada quando diz algo que contradiz completamente o que disse há alguns meses. E muitas pessoas que me escreveram, que também têm um transtorno, dizem que é uma amnésia real, porque você aprendeu a se dissociar desde a infância. Eu realmente acho que ao juntar o quadro da vida dela, o que acredito que ninguém fez com mais dedicação do que eu, houve algum trauma que aconteceu com ela. Eu ainda gostaria de descobrir quem era o pastor dela com quem ela tirou 2 anos, junto com a esposa dele, para, entre aspas, aprender a Bíblia. Acho que esse é um detalhe muito importante para o qual nunca tivemos resposta. Ela tirou 2 anos para estudar a Bíblia e disse que ninguém a viu, exceto seu pastor e a esposa dele. Isso não é normal. Quem era o pastor da Erika? Todo mundo diz que foi pastor dela, mas quem realmente era o pastor dela? Era o James Cadiz? Estou supondo que provavelmente seja alguém envolvido com o Turning Point Faith. Isso faria sentido. Enfim, se vocês tiverem alguma informação, e aliás, nós também recebemos muitos e-mails sobre o modelo Epstein chegaram, investigaremos as pistas em um dia. Se tiverem informações, já sabem o que fazer, mandem e-mail para moretipsecanisowens.com. Estamos especialmente interessados no fio do Epstein que temos puxado sobre a Erika e a Next Model Management. Você pode ser um modelo ou ex-modelo. Você pode se lembrar da Erika sendo responsável pelo departamento de modelos do leste europeu, apartamentos de modelos. Como eu disse, ainda temos algumas ligações para fazer porque conseguimos algumas pistas muito promissoras. Não quero deixar isso de lado novamente porque acho que é uma peça crucial disso tudo. E sim, qualquer outra coisa que você ache que realmente precisamos saber, adoraríamos ouvir. Além disso, você pode nos apoiar. Os produtos estão no site, é fácil. Pegue um boné, caneca ou camiseta e use em casa. Deixe-nos permanecer independentes. Temos muito orgulho de sermos independentes, de poder dizer o que queremos dizer.
A gente se vê amanhã.